Ora, viva a todos! Numa semana em que o primeiro tempo faz uma mini pausa, julgo que é uma boa oportunidade para relembrar aqueles que nos seguem e aqueles que eventualmente nos vão seguir no futuro e que possam ver este vídeo, as razões pelas quais o Rugido Verde, o podcast Primeiro Tempo e todas as outras atividades que nós temos continuam na luta e continuam empenhadas em mudar a atual situação do Sporting Clube de Portugal. E os motivos fundamentais que nos levam a manter-nos na luta e a queremos que o Sporting seja diferente daquilo que é nesta altura são, diria, três. Resumidamente, são três razões. A principal, aquela que nos move desde o início e que se mantém sempre como o farol que guia os nossos princípios, é repor a legalidade no Sporting Clube de Portugal. Para nós, isso é um facto indiscutível que temos como garantido. O Sporting vive em ilegalidade depois dos acontecimentos de 2018. Temos bastíssimas razões para acreditar nisso, para ter essa convicção e, portanto, combatemos para que a legalidade volte ao Sporting. E o que é isso em termos práticos? Muito simples. Que o Sporting tenha eleições livres, democráticas, em que todos aqueles que querem participar, possam participar, tenham lugar nessas eleições e que a vontade dos sócios, através de eleições livres, democráticas e escrutinadas por uma entidade independente, porque, infelizmente, dado tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos no Sporting, não podemos ter confiança alguma nas mesas da Assembleia Geral do Sporting, do clube, nem qualquer serviço seja contratado pela própria, portanto tem que ser uma entidade independente que valide o resultado de umas eleições livres. E a partir desse momento há uma clarificação imediata no Sporting Clube de Portugal. Não é preciso palavras vãs nem hipócritas de vamos nos unir e apelos à união que pouco conteúdo tem. Basta fazer isto, que é uma coisa extremamente simples. Ter eleições que respeitem os princípios democráticos e que aqueles que queiram participar possam participar. E essas eleições têm que ter lugar por uma razão muito simples. É porque a direção que lá está agora e a comissão de gestão que a antecedeu estão no clube porque cometeram uma golpada. Para nós isso é mais do que óbvio e a partir do momento em que cometeram uma golpada, em que estão no clube, entraram para o clube de forma que nós consideramos absolutamente ilegal, portanto não têm legitimidade para estar à frente do Sporting. E não têm legitimidade independentemente dos títulos ou das vitórias que possam obter. E isso aí queríamos deixar bem claro. Para nós, os nossos princípios não se movem por resultados mais ou menos positivos em qualquer modalidade do Sporting, incluindo o futebol. Nós temos um princípio que nos rege, uns valores que respeitamos, e esses são inabaláveis, qualquer que seja a performance desportiva das modalidades do Sporting Clube de Portugal. E isso é o que nos faz sentir que estamos do lado da razão. Porque seguimos valores, convicções profundas em que acreditamos e não estamos ao sabor das marés do futebol, principalmente, porque, enfim, agora todos aqueles que estão na maré do sucesso do campeonato, há um ano atrás, em que maré que estavam? Estavam na maré de uma das piores temporadas sempre do Sporting Clube de Portugal e, portanto, enfim, as pessoas que se movem ao sabor das marés não têm essas profundas convicções e isso nós temos de certeza absoluta. Portanto, repor a legalidade no Sporting Clube de Portugal é uma batalha que vamos continuar, que queremos vencer, porque só assim vemos o Sporting como um clube dos sócios, em que a vontade dos sócios é respeitada
mas não é manipulada, que é aquilo que, infelizmente, nomeadamente em 2018, vimos de uma forma vergonhosa que não tem precedentes, eu diria mesmo, nem apenas no aspecto esportivo, no aspecto geral da sociedade portuguesa. Portanto, esse é o motivo, a força maior da nossa luta é o querer repor a legalidade no Sporting. Depois, o outro aspecto que para nós é fundamental e que nos preocupa imenso a passividade de grande parte dos sócios e adeptos é a falta de democracia no clube nesta altura. Nos últimos 3 anos temos tido uma direção que se tem estado completamente a borrifar para aquilo que os sócios pensam ou deixam de pensar, para as suas opiniões, preocupações, lamentações, enfim, completamente de costas para os sócios e adeptos, e nós temos esse conceito, para nós também é inabalável, de que uma direção que está no Sporting Clube Portugal está ao serviço do clube, ao serviço dos seus associados. E, portanto, não é o reverso. E a partir do momento em que uma direção, os corpos diretivos, ignoram ostensivamente os associados, agem como se não têm que prestar qualquer tipo de esclarecimentos, de explicações para com os seus sócios e adeptos, portanto, é uma direção que não tem legitimidade para estar nos cargos que exerce. As Assembleias Gerais do clube são, por excelência, o local onde se discute o Sporting. Para o bem ou para o mal. Já referimos várias vezes. Se existe, supostamente, uma grande união e apoio à atual direção do Sporting, era muito simples. Convocava-se uma Assembleia Geral, colocava-se uma moção de confiança, digamos assim, para falar em termos políticos, e esta seria aprovada e a direção teria uma legitimidade renovada para estar à frente do clube. Mas nem isso. Nem isso. Nem legitimidade, nem críticas. Das críticas, então, fogem como o diabo foge da cruz. Não tem qualquer posição de abertura para o diálogo com os sócios e com os adeptos. Pelo contrário, tomam constantemente atitudes de confrontar os mesmos, de desprezar os mesmos, como agora se viu recentemente nos festejos do título, aquilo que se fez no dia em que o Sporting sagrou campeão nacional foi um insulto velado àqueles milhares que se deslocaram não apenas à proximidade do estádio, mas também àqueles que se deslocaram depois, muitíssimo tarde já, conseguiram festejar durante breves minutos com a equipa. Portanto, uma direção que que vira as costas aos sócios e adeptos não tem legitimidade e, portanto, não deve estar à frente do Sporting Clube Portugal. Tínhamos agora em junho uma Assembleia Geral prevista nos estatutos, mais uma que vai ser ignorada, desta vez sem qualquer justificação. Outros clubes estão a realizar Assembleias Gerais em condições adaptadas ao contexto, portanto não há aí justificação nenhuma. A única justificação que vemos aqui é que o Sporting, a direção do Sporting, não julga importante prestar contas aos seus adeptos e associados. Existe a entrevista ocasional a um órgão de comunicação social. Nós entendemos que isso não é forma de dialogar com os sócios, nem não havendo contraditório, não havendo discussão, portanto, isso não é válido para justificar essa falta de diálogo com os sócios. Esta direção apenas quis auscultar os sócios no início do seu mandato, onde realizou uma Assembleia Geral para expulsar 2 elementos da anterior direção, o Presidente e Alexandre Godinho. Foi essa a única iniciativa que teve em termos de Assembleias Gerais. Portanto, a agenda é claríssima. Quiseram eliminar de forma definitiva o inimigo, que para eles é um inimigo, e dessa forma também conseguiram criar uma cisão profunda e eu diria quase insanável no meio da massa adepta do Sporting. Portanto, essa falta de democracia para nós é um motivo de luta e de convicção que temos que alterar isso no Sporting. Por último, o terceiro motivo é óbvio,
esta gente é incompetente para estar à frente do clube. Não venham com a conversa ganhar um título do futebol, enfim, os ingênuos ainda acreditam que de um ano para o outro, de uma temporada para outra, Frederico Varandas passou de ser um péssimo gestor de futebol para ser a última maravilha, a última bolacha do pacote. Enfim, se querem ter essa ingenuidade, podem viver com ela. Se não se interessam como é que os títulos são obtidos, então não são muito diferentes dos lampiões e dos corruptos que, enfim, durante décadas conseguiram conquistar títulos. Sabemos nós muito bem como. Portanto, para nós interessa-nos que sabermos como é que as coisas são conseguidas. Mas é o espelho da incompetência através da única forma que nós temos para, nesta altura, avaliar o trabalho da direção, que é uma componente fundamental de qualquer corpo diretivo, que é através dos relatórios de contas. A situação do Sporting é gravíssima, está-se a agravar, não há capacidade de gerar receitas, diminuir os custos operacionais, estamos a aumentar dívidas de forma alarmante, nomeadamente a agentes e comissionistas. Nesta altura, o Sporting é um pote de ouro para agentes e comissionistas e, enfim, há uma clara falta de capacidade para gerir o enorme volume de vendas que se fez da tal herança pesada que, afinal de contas, rendeu imenso e ainda continua a render a esta direção. A gestão desse dinheiro, desses fundos, foi pouco menos que desastrosa. A dívida do clube ASAD aumenta, aumentando assim a dependência e a incapacidade do clube de se distanciar da SAD e, portanto, ficar refém da SAD, que é algo que é extremamente preocupante. Os bancos colocaram à venda a dívida do Sporting. Não houve uma explicação, uma nota aos sócios, um esclarecimento no sentido de tranquilizar, de dizer que nada se passa de anormal, se for esse o caso, que nós não acreditamos. Enfim, as contas revelam uma incapacidade de gestão gritante. Há aqueles argumentos que já escutei e que eu acho, enfim, ingênuos, para não chamar outra coisa, de que estas contas são normais em tempo de Covid. Enfim, é falta de conhecimento, porque estas tendências já existiam nos relatórios de contas desta direção no período pré-Covid. Portanto, estão agora a agravar-se, mas já lá estavam antes do Covid. Portanto, esse é um argumento falacioso, não tem qualquer fundamento. E o outro argumento que é, enfim, esse ainda é mais ingênuo, que é o de que agora basta vendermos 1, 2, 3 jogadores e com o dinheiro da Liga dos Campeões e as contas do clube ficam saneadas. Isso é, enfim, um desconhecimento total da realidade das finanças do Sporting, dos compromissos e das dívidas que o clube tem e da situação financeira e do cash flow que o Sporting tem. Portanto, é um argumento que só convence aqueles que são muito pouco ou nada informados. O espelho da gestão desta direção, em termos das finanças, é um espelho que demonstra, como já referimos, uma total incompetência para estarem à frente do clube e comprometem a médio e longo prazo a subsistência do Sporting Clube Portugal, tal como ele existe agora, portanto, para um futuro mais ou menos próximo. O Sporting não pode estar constantemente a viver estes ciclos em que vem sempre o mesmo tipo de gestores de casta dilapidar completamente as contas, as finanças do Sporting, para depois estarmos aqui del Rey, venha um salvador da pátria que coloque novamente o clube enfim, em condições de funcionar, financeiramente gerível e, enfim, os salvadores da pátria não abundam e o Sporting não pode sofrer muito mais destes golpes cíclicos em que o tacho é rapado pela mesma casta do costume para depois então virarmos para aqueles que têm paixão, que têm competência e que têm capacidade para gerir o Sporting Clube Portugal. Portanto, eram estas as notas que eu queria deixar nesta altura, são os motivos que nos fazem manter na luta e vamos manter-nos desta luta até que, esperemos que não sejam dados passos irreversíveis que transformem o Sporting Clube Portugal noutra coisa que não seja um clube dos seus sócios e dos seus
adeptos. Esperemos que estes passos não sejam dados, pois assim, enfim, tornará o Sporting Clube Portugal, tal como o conhecemos, é algo que, para mim pessoalmente, para muitos que se identificam com os nossos valores e com os nossos ideais, algo irreconhecível e que provavelmente não teremos qualquer identidade com essa nova instituição que poderá ser criada. Queremos evitar isso, queremos manter o Sporting Clube Portugal dos sócios, dos adeptos, e em que estes tenham poder de decisão e possam decidir o futuro da instituição. Portanto, obrigado por continuarem connosco. Nós vamos continuar por aqui nesta luta e esperemos que mais tarde ou mais cedo consigamos esse objetivo que é, sem dúvida, o de devolver o Sporting aos sócios e aos seus adeptos.